Senhor, mais uma vez graças te damos, porque agora reunidos em igreja vamos ouvir a tua palavra. Pai, eu vou servir de instrumento de mensagem para trazer a mensagem do Senhor e a tua vontade. Por isso eu imploro, Senhor, que como instrumento eu possa cumprir o propósito de pregar a verdade. E, Senhor, para isso eu imploro, Senhor, que teu Santo Espírito me guie, me ajude, ajude a minha consciência, ajude todas as coisas que envolvem, que vão estar aqui resultando no crescimento dos irmãos. E, Senhor, no final, sabemos que por causa disso que a única coisa que restará é a tua palavra. Então não há mérito nenhum meu, nem de ninguém aqui, nem do pregador, nem dos ouvintes. O mérito será todo do Senhor e da sua mensagem. E por isso, Senhor, graças te damos e imploramos, Senhor, teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero concluir e aplicar apenas aquilo. Obrigado, meu irmão. Aquilo que a gente vem falando nos dois últimos sermões. Primeiro do pastor Elton, que iniciou lá no versículo 18 do capítulo 1 de Romanos. Depois o meu, que iniciou-se no versículo 25, 24. Então, hoje eu vou estar apenas concluindo e aplicando, fazendo a aplicação. Primeiramente, eu queria fazer uma análise da lógica, tá? Da lógica de Paulo, a partir do versículo 18 até o versículo 32. Paulo ele vai trabalhar uma lógica e vai ser mais ou menos no estilo de escrita, que é o estilo de escrita, não é nem o estilo de escrita poético e nem o estilo de escrita que os profetas costumam usar. O estilo de escrita aqui é um estilo que correlaciona entre a prática e a consequência. E então é o estilo de escrita desse trecho aqui, na verdade de Romanos em grande parte, mas principalmente desse trecho aqui, o estilo de escrita entre ações e consequências, né? Então nós vamos ver a lógica desse texto e aí vamos, a partir daí vamos dar continuidade. Eu vou ler, na verdade, a partir do versículo 28, que é onde é que a gente vai encerrar mais, mas a gente vai falar sobre toda a lógica do texto. Então, Romanos capítulo 1, versículo 28 a 32. Romanos 1, a partir do 28, diz assim: E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, invencores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. É a palavra de Deus. Versículo 32 diz assim, nós acabamos de ler: Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então a sentença de Deus é que eles são passíveis de morte. Então a gente vai começar meio que vamos começar o sermão meio que do último versículo e vamos voltar. O conhecimento de todo mundo desse universo que Paulo está trazendo aqui, e o qual também está presente no capítulo 14 de Salmos que nós lemos, é que todas as pessoas, elas conhecem a sentença de Deus e que são passíveis de morte as que praticam tais pecados listados anteriormente. E não continuando só aí,
há esse conhecimento de que há uma consequência. A consequência é a morte por causa do pecado. Então essas pessoas, elas sabem dessa consequência. Mas então, o que é essa morte? Nós sabemos que Deus, no Éden, disse a Adão e Eva que no dia que eles comessem do fruto, certamente morreriam. Eles comeram do fruto e é algo que... É claro que eu falo quando a gente está estudando a Bíblia de maneira histórica, né? De maneira histórica mesmo, lendo ela, você está lendo a narrativa. E então, a expectativa do leitor, ao deparar que Adão e Eva comeram o fruto, é esperar a morte. Havia uma regra e havia a consequência da regra, da desobediência à regra. Então a regra era não coma do fruto, e a consequência era se comer, morrerá. Eis que eles comem, e então nós aguardamos agora, né, nos versículos ou nos capítulos posteriores, o que vai acontecer com esses dois personagens iniciais da história da Bíblia. Então eles comem e você fica aguardando se eles vão morrer imediatamente, certo? Se Deus vai agora trazer a espada para eles imediatamente também, o julgamento, mas sabemos que a consequência é a morte. Sabemos também, como uma verdade absoluta, né, que Deus ele é imutável e ele não mente. Então, como ele disse que eles comeriam do fruto, Adão e Eva, e morreriam, você aguarda que agora esse Deus que não mente e que não muda vai efetuar a sentença que ele prometeu, que era a morte para aqueles dois personagens iniciais da história que você está lendo, né, da Bíblia. Só que o que acontece é algo que é inesperado. Inesperado. A princípio. Porque eles não morrem, certo? Adão e Eva não morrem, mas eles sofrem consequências que é a expulsão do paraíso, dores, a necessidade de trabalhar e a dificuldade de trabalhar para sustentar, e todas essas coisas que são maldições que vêm com a queda, e a terra é amaldiçoada também. Então você vê que não há uma morte para esses dois imediata, como a gente esperava, e quando Deus vem, não há uma sentença de morte imediata. Mas, pelo contrário, algo mais inesperado é que a criação, a criação foi ofendida também com o pecado original. Não vamos trabalhar isso hoje, mas a criação foi ofendida com o pecado original. Ela sofre também uma consequência do pecado de Adão e Eva. E, enfim, não há uma morte. E algo mais inesperado ainda, Adão ele vive 900 anos. Muito mais do que a gente poderia imaginar, né? Então qual que é o ponto? O ponto central é que, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, se são passíveis de morte, os que tais coisas praticam. A sentença é a morte, certo? Mas que morte é essa? O que é morrer? E é a pergunta que eu gostaria de responder aqui, que é a pergunta de encerramento de Paulo. O que é morrer? O título desses sermões é o verdadeiro desespero, esses dois últimos, que eram só, mas se tornaram dois. O que é morrer? Morrer é o verdadeiro desespero. E a morte não é simplesmente deitar no chão e perder a vida. E sair desse plano terreno e avançar para um plano até então desconhecido, né? Como é dito pelo humanismo secular. Então essa não é a morte. Então vamos fazer um breve raciocínio da lógica de Paulo. Queria fazer um breve raciocínio da lógica de Paulo, do versículo 18 até o 32. O raciocínio é o seguinte: inicia-se no versículo 18 dizendo que a ira de Deus se acendeu contra uma coisa específica,
Qual que é a coisa específica? Contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Isso significa o quê? A ira de Deus, ela se acendeu num motivo um tanto quanto não é um motivo que a gente consideraria, em última análise, um motivo pelo qual a ira de Deus se acendesse. Mas a ira de Deus se acendeu contra toda a impiedade, contra todos os pecados, contra tudo aquilo que o homem pratica de mal, por causa do homem deter a verdade pela injustiça. Ou seja, por causa do homem mentir, por prazer na injustiça, ele não diz a verdade que ele conhece, que ele vê, que ele que está latente, que está presente. Então ele não vê a verdade e ele prefere a injustiça. Ou seja, esse é o início da ira de Deus. Jesus disse para Pilatos questionando Jesus a respeito da verdade, aí Jesus diz assim, foi para isso que nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. A verdade é um tema central daquilo que é o que Jesus daquilo que Jesus vai ensinando. E ele vai dizer aquilo que é o ápice daquilo que é o seu ministério, né, que é: conhecereis a verdade, e a verdade, enfim, vos libertará. E esse texto, conhecereis a verdade vos libertará, filosoficamente falando, ele pode ser interpretado de N maneiras. Inclusive, uma das interpretações famosas que eu tive quando eu era adolescente, ao ter contato com esse texto, foi a seguinte: num estudo que a gente estava tendo, não lembro se era um estudo familiar, em casa, mas eu sei que o estudo foi o seguinte: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Você percebe, então, que a mentira, o engano, a falsidade, ela é uma teia de aprisionamento eterno. Que sentido? Quando você conta uma mentira para alguém, e essa pessoa busca a verdade por trás dessa mentira, a única solução para você manter a mentira é contar mais mentiras. Ou seja, se você conta uma mentira e alguém procura a verdade, para que você mantenha essa mentira, você deve elaborar mais mentiras. Então você vai se cercando de mentiras. Então uma mentira tem que cobrir a outra. Você tem que ser criativo. Ou seja, quanto maior a mentira, quanto mais criativa a mentira, mais mentiras ela é necessária ter. Então o que é isso? Isso é uma prisão, de fato. E a única forma de você se libertar da prisão, da mentira, do engano, de algum erro, de cobertamentos sem fim, é quando a verdade é contada. Então, se você diz a verdade, quando você está num emaranhado de mentiras, numa teia de mentiras, e você finalmente chega para a pessoa ou para as pessoas envolvidas e diz: olha, era tudo mentira, a verdade é essa, é como se você se libertasse de toda a mentira, de fato. E agora você vai sofrer a consequência não só do crime inicial ou do erro inicial, mas de todas as mentiras contadas. Mas você está livre delas. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma atitude que foi ensinada. Mas, queridos, a verdade é que, apesar desse ensinamento filosófico parecer tão atraente, não era sobre isso que Jesus estava dizendo. Não é, em última análise, apesar disso ser bem aplicável, né? Jesus estava dizendo que a verdade, ela não está em nós. Ela, na verdade, ela é algo que está fora de nós. E que nós já estamos aprisionados. Por isso é necessário nós conhecermos a verdade.
conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Você está fora. A verdade está fora de você. Você não está conectado com ela. É necessário haver um conhecimento, uma intimidade, uma relação com a verdade, de tal modo que a verdade te liberte. E então é que essa verdade fora de você vai agir quando de fato houver o conhecimento da verdade. Mas aqui o que Paulo está dizendo então, e o que eu digo, qual que seria o maior pecado então? Se o maior benefício da vida de Jesus a nós é a libertação pela verdade, é sermos libertos pela verdade, qual que é o maior pecado nesse sentido? É óbvio que não vamos aqui agora trabalhar o que é o maior pecado de todos, mas dentro dessa lógica, o maior benefício de Cristo é conhecer a verdade. O maior pecado é o pecado de Jonas, o qual nós estávamos estudando aqui hoje. O pecado de Jonas é exatamente o pecado do versículo 18. Deter a verdade pela injustiça. Você detém a verdade pela injustiça. Você detém a verdade que eu diria o evangelho, a salvação, toda a verdade de Jesus Cristo, tudo aquilo que é aquilo que a consequência do versículo 32 estabelece. Conhecer a verdade, conhecer o evangelho e detê-lo em favor da injustiça. Então você pode detê-lo de diversas maneiras, e agora Paulo vai trabalhar a lógica da detenção da verdade nos versículos posteriores. Então o pastor trabalhou do versículo 18 até o versículo 23, isso mesmo. E o que ele ensinou é exatamente isso. As consequências de deter a verdade é que, na verdade, nós temos um conhecimento, apesar dele estar externo, porque nós temos que enxergá-lo, mas a lei de Deus foi posta em nossos corações. Então, como o pastor mesmo ensinou, nós sabemos que as pessoas sabem o que é certo e o que é errado. Então você vai conversar com alguém, em qualquer lugar do mundo, em qualquer tribo indígena que exista, você sabe que essas pessoas vão dizer e estabelecer leis, nas quais elas dizem isso é certo, isso é errado. Você, por exemplo, vai numa tribo aí, isolada do mundo, que nunca teve contato com a sociedade, você vai ver que eles têm leis estabelecidas dentro deles. E há consequências por desobedecer às leis que eles estabeleceram em seus corações. E no final, todo mundo sabe, não importa se você é uma criança, ou se você é um velho, um adulto, não importa se você está numa tribo ou numa sociedade avançada, você que possui alguma coisa, você tem um bem, possui um bem, ou possui honra, quando sua honra é violada, seu bem é roubado, você tem sentimentos de reprovação em relação a isso. Porque você sabe que está errado alguém te roubar, desonrar, te fazer mal. Então, as pessoas têm um conhecimento legal daquilo que é certo e daquilo que é errado em seus corações, certo? E então Paulo vai estabelecer isso como, a princípio, uma forma indesculpável de lidar. Nós vamos ver isso, claro, que nos próximos capítulos, né? Mas eles estão indesculpáveis, né? Conforme o versículo 20. E então, seguindo a lógica, nós começamos a ver os por isso, ou porquês, os por isso, ou as consequências, vão estar presentes no versículo 24, depois vão estar presentes no versículo 26 e no versículo 28. Vão ser 3 consequências imediatas. A primeira consequência do versículo, seguindo a lógica de Paulo, é que ao deter a verdade pela injustiça, Deus entrega esses homens à imundícia
pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Versículo 24, que nós estudamos, 24 e 25, estudamos semana passada. Essa entrega, como eu disse semana passada, ela é o julgamento de Deus, é a sentença. A sentença é essa própria entrega às seus próprios pecados e maldades. É o primeiro porquê, e é o maior porquê. Porque não é mais uma questão de chances, mas é uma questão de sentenças. Não está aberto aqui a empregar nesse primeiro ponto uma defesa, né? Você não vai se defender, você só vai receber a consequência do seu pecado. E a consequência é que Deus entregou todos esses homens. Quais homens? Quais homens Deus entregou? Todos os homens. Todos os homens que detêm a verdade pela injustiça. O capítulo 2, capítulo 3, na verdade, vai explicar isso melhor, nós vamos chegar lá. Mas todos os homens foram entregues. E o que aconteceu? Quando esses homens foram entregues, qual foi a reação deles? Seguindo a lógica de Paulo, a reação deles é que eles, ao serem entregues aos seus próprios pecados, para pecar nos seus próprios corpos, o que eles fizeram? Eles gritaram assim: Deus, que condenação horrível! Que coisa absurda! Como que o Senhor pode fazer algo assim? Nós odiamos isso, nós não queríamos isso. Não, meus irmãos, todos os homens que foram entregues aos seus próprios pecados e concupiscências amaram isso. E o versículo 25 diz: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura ao invés... Não, perdão, versículo 24. Porque Deus os entregou, tais homens, à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, por causa da mudança da verdade pela injustiça. Porque eles amaram a criatura ao invés do Criador, adorando as coisas, a si mesmo e todas as outras coisas, no lugar de Deus. Então, os homens, quando receberam a consequência do seu pecado, a justa ira de Deus derramada sobre eles, que é: vocês agora estão entregues às suas próprias concupiscências, sintam o peso da desonra que vocês causaram a mim. E a lógica de Paulo aqui é a seguinte: o argumento de Paulo é: veja, vocês pecaram contra mim. Deus dizendo: vocês pecaram contra mim. Eu estou profundamente ofendido. As suas ações me ofenderam. Eu me sinto ofendido. Então o que eu vou fazer? Eu vou condenar vocês a continuarem a terem essas atitudes pecaminosas. Eu vou condenar vocês a serem entregues aos seus próprios pecados, para vocês sentirem o peso da imoralidade, o peso do pecado de vocês, para que vocês sintam o que eu estou sentindo, a desonra. Sintam como que é desonrosa a vida que vocês estão tendo. E o que os homens fizeram? Desonraram, continuaram seus pecados, mas eles gostaram. Eles não perceberam o peso. Ao invés de eles dizerem: Deus, é muito pecado, é muita maldade o que eu faço, os homens adoraram a criatura no lugar do Criador. Então, a primeira consequência era essa: a entrega, que nós falamos, aquela justiça de juízo de Deus. O segundo porquê é o 26. Por causa disso, ou seja, Deus os entregou aos seus pecados. E como eles reagiram? Eles reagiram dizendo que Deus não é mais Deus, agora a criatura é Deus. Qualquer coisa é Deus, não sendo Deus. Então, por causa deles reagirem dessa maneira, versículo 26, por causa disso, dessa reação deles, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Ou seja,
Depois da entrega judicial, a degradação do corpo, ou seja, quando o homem escolheu a mentira de Deus ao invés do Criador, que causou esse efeito de desordem espiritual manifesta como a impureza sexual e degradação do corpo, quando a mente negou a fonte da vida que era Deus, né, e perdeu sua santidade, não reagiu dessa maneira, Deus fez aprofundar a entrega. Deus aprofundou mais, sentenciou eles a uma entrega maior. E essa entrega maior resultou na homossexualidade. Ou seja, é como se Paulo estivesse dizendo assim: você quer ver quando a sociedade adquiriu o segundo nível de impiedade? É quando a sociedade começar a aprovar a homossexualidade como algo natural. Quando a sociedade, a partir do momento em que a sociedade e onde você está inserido aprova ou as práticas homossexuais, ou homossexualismo como algo normal, natural, ou começa a trabalhar isso como algo natural, essa sociedade chegou no segundo nível de entrega, de sentença divina. Essas semanas passadas, eu estava vendo não sei se era um podcast, sei que era um pastor falando. E a pergunta era essa: o pecado é o homossexualismo em si, as práticas homossexuais, ou o desejo pecaminoso também é pecado? E eu fico me perguntando, eu penso assim, a Bíblia, ela é um livro completo. E nós aqui, nos nossos estudos, sabemos que por Deus ser um ser completo, ou seja, pelo seu caráter ser completo, nós não podemos dividir Deus em porções. Por exemplo, Deus é infinito em misericórdia. Como nós trabalhamos aqui, o profeta Jonas. Jonas estava irado com parte do caráter de Deus. Qual a parte do caráter de Deus que Jonas estava irado? A sua misericórdia, seu amor, seu grande perdão. Mas e a ira? Jonas estava irado contra a ira de Deus? Não, porque ele separou Deus em dois caráteres. Ele falou: eu amo essa parte do caráter de Deus, a ira, a justiça. Quando ele condena os pecadores, eu amo, isso é bom. Claro que quando não sou eu, né? Mas quando ele condena os outros. Agora, quando ele age com bondade, misericórdia, que é parte do caráter dele, eu desaprovo. Então, ou seja, Deus é um ser único em seu caráter. Seu caráter não pode ser dividido. Não pode. Deus não age com amor para você por causa de um dia que ele acordou feliz. Deus acordou feliz e por causa disso ele vai agir com amor para você. Ou um dia que ele acordou muito irado, aí ele vai agir com ira. Deus não age assim. Nós não dividimos Deus em porções e dizemos vamos trabalhar com porções. Certo? A Bíblia, da mesma forma, você não divide ela em porções específicas que estão conflitando consigo mesmo. E essa pergunta é tão absurda que esse pastor, sei lá, no podcast fez, ou estava tentando argumentar que os desejos pecaminosos, né, homossexuais, não são tão pecado quanto as práticas. Jesus disse assim: se você olhar para uma mulher com coração impuro, já houve o adultério. Se você odiar seu irmão, você já cometeu o homicídio, a prática do homicídio. Não desejar, você vê que é um absurdo. O desejo das práticas homossexuais configuram em práticas homossexuais, divinamente falando. E quando você começa a trabalhar dessa maneira, atenção, se você começa a trabalhar dessa maneira, olha, eu tenho desejos e práticas homossexuais, mas eu não pratico, eu luto contra elas. Se você conhece esse texto, você vai saber que você está entregue à segunda sentença de Deus. E qual que deveria ser sua atitude
Nós vamos falar dela agora, mas na hora que nós terminarmos a nossa lógica aqui. Então, por causa disso, você vê, a verdade foi imprimida do 18 até o 23. Do 24 ao 25, temos a primeira consequência, a primeira entrega. Do 26 ao 27, a segunda entrega, por causa do não arrependimento na primeira sentença. E agora, a terceira e último estágio, que é do 28 até o 31, que é, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. É o último estágio da raciocínio de Paulo. Ele está dizendo, depois que vocês passaram pelos dois estágios, estágio 1, 2, você chega no terceiro, que é uma disposição mental reprovável. A disposição mental não é mais desejos, não é mais práticas nem desejos que devem ser combatidos, mas é uma disposição reprovável. A palavra disposição reprovável no grego aqui, na verdade, é uma disposição que foi reprovada, adokimos. Adokimos. Ela significa que sua disposição mental, ela entrou num estágio que ela não passa no teste. Ou seja, imagine que Deus vai dar um teste de aprovação, né? Ou sua mente chegou num estágio que ela não tem como ser aprovada. Ela não tem como ser aprovada. Não há nada nela que pode ser aproveitado, né? Adokimos, não passa no teste. Então, a disposição mental reprovável do versículo 28 é a sentença final. E eles foram entregues para praticarem as coisas inconvenientes. E aí nós temos uma lista do 29 ao 31. Reparem como que essa lista, ela é uma lista do coração. É uma lista da mente. Não é nenhuma lista de práticas que podem ser configuradas em ações em si, mas elas são práticas do coração, da mente. Por isso que o versículo 28 diz, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, ou seja, naquilo que a gente chama de coração, mente, é onde é aplicado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental, ou seja, por eles reprovarem o conhecimento de Deus, eles foram entregues a uma disposição mental de reprovação, reprovável, para praticarem tais coisas inconvenientes. E todas essas coisas que vão ser listadas são pecados do coração, da mente. Podem gerar práticas, mas da mente. Vejam só a lista. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio. Homicídio aqui não é a prática do homicídio, mas é aquilo que Jesus configura como homicídio. O ódio, o desejo de ver alguém morto. Então é essa condição mental. Então o homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Todos são pecados que estão sendo trabalhados dentro do coração. E todos eles são pecados da mente, e todos eles são pecados que você comete num culto como esse. Você não precisa praticá-los de maneira a agir. Todos eles podem ser praticados dentro do seu coração. Todos. E então, o que Paulo está dizendo é que o último estágio é chamado de a cauterização da mente. Então, a mente do homem foi cauterizada nesse último estágio, na qual ela está completamente, integralmente desprezível. Ela não consegue se voltar contra o Salvador. Eles desprezaram o conhecimento de Deus e a sua mente se tornou reprovável. O resultado social dessa mente reprovável
nessa lista de vícios, 21, né? É que sem o reconhecimento da autoridade suprema, qualquer outra coisa que você faça não é... Ou seja, obedecer qualquer outra autoridade, qualquer outra pessoa, faz sentido. Se você não reconhece Deus, em última análise, como justo, bom, como Deus verdadeiro, nenhuma dessas práticas aqui pode ser considerada pecado em si, ou má, né? Nós estamos trabalhando, irmãos, a discussão mais importante do nosso século. Existe uma verdade absoluta ou não? Essa é a discussão que Paulo está trabalhando. Se não existe verdade absoluta, e a negação da verdade absoluta, a negação dela gera essa consequência final que nós estamos vendo. Quando não há verdade absoluta, por exemplo, se não existe Deus para te julgar, em última análise, qualquer uma dessa lista de 21 vícios aqui é completamente permitida. Quem vai dizer que você não pode odiar uma outra pessoa? Na verdade, dependendo da pessoa, é até bom odiar, né? As pessoas dizem. Quem vai dizer, se não existe Deus que estabelece princípios de obediência, por que desobedecer aos pais é um erro? Você vê que todos eles, malignidade, difamação, né? Todos eles são pecados que estão estabelecendo Deus como não real e não verdadeiro. Irmãos, agora para nós concluirmos e aplicarmos, depois de estabelecermos qual foi a lógica de Paulo, e o versículo 32, na verdade, dizendo: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Mesmo sabendo da consequência, eles ignoram qualquer fonte de Deus, a verdade absoluta de Deus, qualquer fonte de verdade absoluta, e não só praticam todas essas coisas, mas eles aprovam todos que praticam as mesmas coisas. Então, essa escalada, ou essa escala, produz eu diria que um gráfico. E agora vocês vão poder, para nós concluirmos, vocês vão poder, nessa conclusão, se colocar nesse gráfico. É um gráfico do desespero. Eu chamei de gráfico do desespero. Ao perceber que você pode ser uma pessoa que está em algum estágio dessa condenação, você deveria entrar dentro do gráfico do desespero para você verificar se aonde você está, né, diante de Deus. Isso é chamado de autoanálise. Autoanálise. Grandes homens da história, em vários momentos da sua vida, fizeram autoanálises. Uma das mais famosas autoanálises que nós temos é Eclesiastes. Eclesiastes é a autoanálise do homem mais sábio da Terra. Ele faz uma autoanálise, e ele ainda é melhor, que ele faz uma autoanálise saindo de si e enxergando o mundo que ele vivia, que o cercava. E então ele faz uma análise muito boa. Mas vamos fazer uma análise da escada do falso desespero, ou seja, desse gráfico. O degrau 1 da escada é o desespero dos problemas. Você, em algum momento da sua vida, vai se encontrar desesperado. Desesperado. Deus te quer desesperado, essa é a verdade. Mas em algum momento, então, você vai se encontrar desesperado. E desesperado é um lugar onde você deve ter muita atenção quando você estiver. Então, o primeiro degrau é quando você se encontrar desesperado dos problemas. Problemas financeiros, saúde, crises. É o nível mais baixo. Então, quando você tiver problemas de saúde, problemas financeiros,
Você está no primeiro degrau de observar o que é verdadeiramente desespero. Então, se você se desespera quando entra em problema financeiro, problema de saúde, alguma crise, alguma coisa assim, problemas na casa e tudo, se isso aí te faz ficar desesperado, você está no primeiro degrau ainda. Quantas pessoas, olha para o mundo lá fora, aonde está o desespero deles? Exatamente aí. Veja como essas pessoas vivem, desesperadas. É só ter um problema financeiro, problema de saúde, é só ter uma crise no relacionamento, elas se encontram desesperadas, e então você pode estar aí. O segundo degrau é o desespero das consequências. Mas não simplesmente das consequências, mas das consequências dos seus erros. Então você comete algum erro, e esse erro vai gerar uma consequência, certo? Então, seja essa consequência vergonha, orgulho ferido, perda de status, cargos, as consequências dos seus erros, dos seus pecados em si. Esse é o segundo estado. Então, você se encontra desesperado, porque você cometeu algum pecado e você pode ser responsabilizado por ele, e por causa da responsabilidade dele, você se encontra desesperado. O medo de colher o que você plantou. É o desespero. Esse é o segundo degrau apenas. Terceiro degrau é o erro da ofensa em si. O erro da ofensa em si. É quando você percebe que você pecou contra Deus. Certo? Então você pecou contra o Criador e você agora está desesperado por causa da ofensa ou do pecado. Esse é um sinal religioso. É um sinal religioso. É um desespero que te coloca num lugar religioso apenas. Então você vê o seu pecado, você começa a perceber sua maldade, e começa a perceber que a sua maldade afeta Deus, ou seja, ela é um erro, é um pecado, é uma ofensa a Deus, uma ofensa ao seu irmão, é uma ofensa a você mesmo. Então você percebe a ofensa do seu pecado. Mas esse não é o desespero verdadeiro. Apesar de parecer, né? Apesar de quando você sente o pecado, quando você finalmente consegue perceber e ter atenção para o pecado, parece que finalmente você chegou no lugar onde você deveria estar e onde é ser cristão, que é ver o pecado. Mas o que é o verdadeiro desespero? O verdadeiro desespero é o paradidome final. Paradidome é aquilo que eu disse, é aquela entrega judicial que Deus faz. Mas é ela quando ela é feita, quando você percebe que ela pode ser feita finalmente. Não é para o inferno. Não é desesperado porque você vai para o inferno. Não é desesperado porque você pecou, porque alguma coisa vai acontecer por causa da consequência do seu pecado. É quando Deus diz: eu não quero estar na sua presença mais. É quando Deus diz: eu vou me afastar de você para sempre. É quando Deus diz: eu não te amo. Essa consequência, quando você sente isso, não há Netflix ou remédio que salve você mais. Esse é o lugar aonde você não consegue mais dormir, aonde o seu sono é tirado, aonde todos os problemas são engolidos por os outros desesperos são engolidos por esse desespero. E é exatamente onde Deus te quer. Deus te quer nesse lugar onde o desespero verdadeiro te encontra, onde você consegue enxergar que pode ser aquilo que Davi disse, que Deus tenha afastado dele o espírito. Que pode ser que nunca mais seja restaurada a alegria da salvação. Porque pode ser que ele é um ímpio eterno e que ele nunca mais vai ver a face de Deus. Irmãos, Jesus disse que o céu, isso é o céu para Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus na terra. E ele disse o quê? Qual que ele definiu que é o céu? Que é o paraíso de Jesus. Ele disse:
O paraíso é esse, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro. Para Jesus, aquilo que era o paraíso dele era conhecer o Pai. Estar na presença do Pai, estar juntamente ao Pai e ao Espírito Santo. Ele, como Deus na Trindade, uma segunda pessoa da Trindade, o paraíso para ele era a união com a Trindade. A Trindade eterna era o paraíso de Jesus Cristo. Então, qual era o inferno de Jesus Cristo, eu diria assim? Ser separado disso. Qual era o desespero? Onde Jesus enfrentaria realmente desespero? Se ele pudesse enfrentar desespero, porque ele enfrentou. Era se por algum acaso, e esse único acaso é o pecado, ele pudesse ser separado do Pai. Isso é impossível, não é? Ele é o Deus eterno. Sem pecado. Jesus, o Santo. As únicas duas vezes, eu gosto muito disso, na Bíblia, há somente duas vezes no Novo Testamento, onde o Pai fala, onde você é narrado que Deus o Pai, a primeira pessoa da Trindade, fala vocalmente, você ouve a voz. Só duas vezes no Novo Testamento que isso acontece nas narrativas dos evangelhos. Em Atos, na narrativa bíblica. Essas duas únicas vezes é uma frase igual, idêntica. Não sei se vocês sabem qual que é, mas a primeira é quando Jesus vai ser batizado por João Batista. Então a Bíblia vai dizer que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de uma pomba. E uma voz se ouviu do céu falando o que para Jesus? Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Em outras palavras, esse é o meu filho amado, o Pai falando, esse é o meu filho amado, em quem tenho todo o prazer reside nele. Me comprazo, todo o meu prazer, toda a minha alegria, o meu paraíso, Deus o Pai dizendo para Jesus Cristo, o meu paraíso é Jesus. Essa é a primeira vez. A segunda vez é quando no Monte da Transfiguração, quando Pedro começa a falar com Jesus ao perceber que Jesus era divino, Jesus está falando com, perdão, irmãos, mas é Elias e Moisés, Abraão, Moisés ou Abraão, não lembro, me perdoem. Mas enfim, Pedro começa a falar. E então uma voz do céu diz assim, a mesma frase, esse é o meu filho amado. A ele ouvi. As duas únicas vezes que você ouve a voz audível da primeira pessoa da Trindade no Novo Testamento é para dizer que Jesus é o filho que ele ama. Você pode pensar, isso deve valer alguma coisa, não é? Ou seja, o Pai eterno ama o Filho de tal modo que o Filho é todo o prazer do Pai. É o paraíso do Pai também. E o Filho diz ao Pai, o Senhor é o meu paraíso. O Senhor é o meu paraíso. Agora pense, irmãos, o que seria o desespero? Se o paraíso dele, de Cristo, é o Pai, e ele sempre tem o Pai, o que seria o desespero de Cristo? O desespero de Cristo é ser separado do Pai. O desespero para Cristo seria ser separado do Pai. E o desespero do Pai é qual? Ser separado do Filho. E a palavra de Deus vai dizer, o seu pecado, pois o pecado fez separação entre o homem e Deus. Então a única coisa que pode separar a gente de Deus é pecado. Então a única coisa que pode causar real desespero
é se por alguma razão o seu pecado te afastasse infinitamente, ou para sempre, ou definitivamente de Deus, o Pai, se você ama Deus. Então o pecado é a única coisa que separaria Jesus, né, do Pai. Então até aí tudo bem, porque ele nunca pecou, jamais pecou. E aqui quando nós vamos ler todas essas descrições, seja pecados de homossexualidade, que é o termômetro, que Paulo diz que é o termômetro para saber se uma sociedade está entregue ou não, seja essa lista de pecados de 21 vícios, seja qualquer outra lista de pecados que você vai encontrar na Bíblia, o problema não é o pecado em si. O problema é onde a condição que o pecado te coloca. Qual condição? Afastamento. E esse afastamento pode ser aquele afastamento que Davi desesperou Davi naquela oração, na qual ele diz: não afaste de mim o teu espírito e restaura a alegria da tua salvação. Ou seja, Davi, já muitos anos antes de Jesus pisar na terra, o verbo encarnar, Davi sabia que o desespero real era ser separado do Espírito, não ter mais alegria na salvação, por ela estar distante. Então o pecado em si não é o problema e o que te deve deixar desesperado é a consequência do pecado. E qual que é a consequência real do pecado? A separação. Então o desespero para você, meus irmãos, é ser abandonado por Deus na condição de pecador. É não sentir mais que aquilo que você faz ou peca é bom ou ruim. Na verdade, não sente nada em relação a isso, porque para você não faz diferença. Então, agora pense que Jesus, como eu disse, era impossível a ele ter esse sentimento. Parece que é um sentimento que é propício a nós, né? Mas não, meus irmãos. Porque aquilo que é a única maneira, a única forma de você ser reunido a Deus era se Deus fosse separado, ou se o Filho fosse separado do Pai. Irmãos, a história da Bíblia é uma história muito impactante, mas eu não há palavras para dizer como que o projeto de Deus e o plano de Deus foi incrível. E ao mesmo tempo, causa na gente assim, uma certa tristeza, porque olha, pense que na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo estavam sempre felizes e alegres um com o outro na Trindade eterna. Mas há um tempo no mundo, em que foi estabelecido que Jesus seria separado do Pai. E por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Veja o que é o pecado. O pecado é aquilo que separou Jesus Cristo do seu paraíso, que era o Pai. E ao mesmo tempo é aquilo que separou o pecado, o Getsêmani, a cruz, aquele momento central onde Jesus assume sobre si os nossos pecados e a ira de Deus derrama sobre ele. É o momento exato em que pai e filho são separados, ou seja, o pai disse que amava o filho 2 vezes, que era, não só o amava, era o amor do pai. E o filho disse que amava o pai, que o pai era o paraíso do filho. Então, os dois são separados. Por quê? Os dois são separados naquele grito no Calvário, Eli, Eli, lama sabachthani, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Por causa do pecado. De tal forma, meus irmãos, que o pecado em Cristo faz separação entre Deus e Deus. O que você acha que vai acontecer com você? Você acha que essa sentença é simples? Qual que é o seu desespero? Onde ele está? Você continua desesperado por causa de problemas financeiros, saúde, por causa de
consequências do pecado, ou por causa do pecado em si, ou por causa dessa separação. Não tenha dúvida. Quando o pecado esteve em Jesus, o Pai separou dele. Você acha que você vai conseguir chegar no céu com alguma espécie de mérito para argumentar com esse Deus que separou, o Deus eterno que se separou do Filho por causa do pecado? Você acha que há alguma atitude sua que paga esse pecado? Você acha que há alguma chance? Não há chance. Então, se você não está desesperado, se você não se encontra nesse momento desesperado por causa disso, porque por causa desse seu pecado, do meu pecado, você pode estar separado de Deus, você está em qualquer uma das outras etapas anteriores, não está no lugar certo. Mas há uma coisa maravilhosa, porque na cruz, a razão pela qual o Pai estava se separando do Filho, ou desamparando o Filho, e houve essa separação eterna, essa separação incrível da Trindade, foi para que houvesse a aproximação nossa. Foi para que o seu pecado fosse castigado em Jesus e você fosse aproximado do Pai. Fosse aproximado do Pai. Então a solução é olhar para esse lugar de desespero. Identifique onde está o seu desespero. Se o que te desespera, o que te atormenta são esses problemas da vida, consequências de que você pode sofrer por causa de um pecado ou não, ou o pecado em si, a coisa, o ato em si, ou o sentimento em si, está no lugar errado. Aquilo que deve te desesperar é a separação da comunhão que você tem com Deus. A separação da comunhão. E comunhão essa que Paulo declara que é no seu intelecto, no seu coração, na sua mente. Ou seja, aquilo que vai cauterizar você, você não vai orar, você não vai ler a Bíblia, você não vai ter desejo por estar na presença de Deus, o culto perde prazer, a alegria da comunhão com os irmãos perde prazer, todas essas coisas vão perdendo prazer, porque você está totalmente cauterizado e a separação não é mais notada. Se desespere. Então você pode fazer algumas coisas. A primeira delas é olhar para a cruz como realidade. Uma realidade tal qual você não é como a pessoa A do sermão passado, a pessoa A que fica estática. Você não é a pessoa B também, que busca religiosidade e mérito e uma maneira de se aproximar de Deus. E você não é a pessoa C que fala, quer saber? Tá bom, eu vou assistir Netflix. Você é uma pessoa que vai olhar para a cruz. Veja o que ela fez. Ela fez. O Evangelho, a mensagem do Evangelho é: Ele morreu para te salvar, para que você nunca fosse abandonado, para que você nunca fosse rejeitado. De tal forma que, encerrando o nosso sermão, o paraíso do Pai é Jesus. Não é heresia o que eu vou dizer, mas o paraíso do Pai será quando Ele te colocar em Cristo, você ser como Cristo. Você vai estar presente, ou você será parte do paraíso de Deus Pai. Essa é a comunhão que Deus fez. Irmãos, o que Deus fez no Evangelho foi pegar você de inimigo, contrário a Deus, e te colocar no Filho para te amar. Na cruz Ele fez isso. Ele coloca você no Cristo, em Jesus, para te amar. Com que amor? Então aquela frase, meus irmãos, que Ele disse para o Filho, esse é o meu Filho amado em quem está todo o meu prazer, por 2 vezes no Novo Testamento, será direcionada a você se você estiver no Filho. Você será chamado de Filho amado que Ele ama, o Pai. Essa é a aproximação. Você vê que a distância é eterna.
O pecado trouxe uma distância eterna. Tal forma que o pecado em Jesus não pode ser perdoado, não pode ser esquecido. Tem que haver uma separação. Mas no Cristo, que nos salva, através da sua atitude e da redenção, pela pena pagada, em Cristo, há essa aproximação. Deus não te tornou amigo. Deus não quer conviver com você, simplesmente. Deus, ele não quer que você venha na igreja nos domingos. Deus, ele te colocou no Filho para te amar com esse amor. E o Filho? O Filho, ele pega você nele e te mostra o prazer que é conhecer o Pai. Conhecer o Pai. Ele vai te mostrar os prazeres da Trindade eterna, que é o paraíso para o Filho. É a única maneira. O único desespero real que você pode enfrentar é se você chegar em casa e estar desesperado, problemas em casa, filhos, esposa, marido, saúde, enfim, e não for, você estar separado da Trindade eterna. Vamos ficar de pé para nós orarmos, meus irmãos? Então, irmãos, tudo que a Trindade faz é buscar te aproximar de Jesus. Mas te aproximar de qual? Que tanto? Ela te coloca em Jesus para ser amado pelo Pai. Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse momento. E, Senhor, nós sabemos que a sua sentença, ela é terrível. E sabemos que o pecado, e todas as sentenças pecaminosas que nós lemos aqui no capítulo 1 de Romanos, elas são consequências horríveis também. Todos esses pecados são horríveis, mas, Senhor, o maior é quando nós chegarmos num ponto tal em que nós não só pecamos nesses pecados, mas porque estamos separados de Ti, nós concordamos com todas as pessoas que praticam esses pecados, porque a nossa separação é grande. Ó Pai, o que nós queremos, Senhor, é entender que o pecado não é um problema que nos afasta do Senhor, simplesmente, porque se estamos no Seu Filho, o pecado foi pago. Mas nós queremos, Senhor, ter o sentimento de estarmos sendo amados pelo Seu Filho, por estarmos no Seu Filho. Ó Senhor, isso só pode acontecer se o Senhor, de fato, nos amar na eternidade, nos comprar no sangue do Cordeiro e se separar do Seu Filho. E acreditamos, Senhor, que essas coisas aconteceram. E por essas coisas acontecerem e por termos o relato na Tua Sagrada Escritura, nós podemos confiar, Senhor, que o Senhor pode fazer isso em nós, pode fazer em mim, pode fazer nos meus irmãos, que é nos amar em Cristo, nos colocando nele. Tire, Senhor, qualquer cauterização da nossa mente e nos faça, Senhor, enxergar o que deve realmente nos desesperar, que é o sentimento de estarmos afastados do Seu Santo Espírito e do Senhor. Faça isso em nós, eu imploro em nome de Jesus. Amém.